Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, seja muito bem-vinda ao Viva Voz hoje, participação especial, tudo bem? Boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite, Vera, prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, Bela. Boa noite de novo, amiga. A gente estava comentando aqui como tá linda essa imagem aqui, ó. Quem acompanha a gente pelo nosso canal do YouTube, pelo Globoplay, nós 4 aqui, belíssimas. Tem 5, porque tem a bebezinha da Bela também, são 5 mulheres. É verdade. Verdade, Leila daqui a pouco estará por aqui, então, diretamente está participando dessa cobertura histórica também, como bem lembrou a Vera. Muito bom, Bela. Bom, hoje no início do julgamento, com a fala, os recados trazidos ali pelo relator, pelo ministro Alexandre de Moraes, a defesa pensou ali uma frase e disse, né, para os jornalistas que ali estavam, que tinha um suspiro de esperança, que traria, né, que aquele trecho traria um suspiro de esperança para as defesas. Trouxe mesmo ou foi uma ilusão? Na verdade, para algumas defesas, né? A manifestação do ministro Alexandre de Moraes foi muito dura, consistente, com uma série de recados, mas como você falou, teve uma frase dele que surgiu ali como esse suspiro de esperança para algumas defesas. Quando Moraes falou que qualquer dúvida razoável sobre culpa dos réus, os réus vão ser absolvidos. Isso fez com que parte dos advogados daqueles que não estão no coração ali da trama golpista e têm provas não tão robustas sobre a sua atuação na tentativa de golpe, tivessem ali certa esperança de que pode haver uma absolvição ou outra, no caso que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, Débora. Agora, não foram os advogados de Braga Neto, nem de Jair Bolsonaro que fizeram essa leitura. Aliás, a leitura dessas defesas, inclusive dos familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio senador Flávio Bolsonaro já admite abertamente a grande chance de haver uma condenação do pai, né? Eu também falei com integrantes da cúpula militar, Débora, e esse grupo também tem uma expectativa bem negativa em relação ao futuro dos generais que está sendo debatido e decidido também pela primeira turma do STF. Como eu citei há pouco, tem uma falta de esperança ali em relação ao Braga Neto, a condenação dele é considerada praticamente certa, até porque tem provas muito robustas em relação ao general da reserva, mas na cúpula militar também tem uma avaliação de que os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio e o almirante Almir Garnier não vão ter vida fácil nesse julgamento, Débora. Então, é um clima de pessimismo, mas a gente vê alguns advogados ali tentando pegar uma chance, né, ou pelo menos levar para os seus clientes um respiro de otimismo em meio a tudo isso. Eu, inclusive, falei com algumas outras defesas que consideraram que esses advogados estão sendo otimistas demais. Agora, vamos ver, né? Ô Bela, você foi a primeira a dar lá na nossa live no Globo e também no seu blog a reação do Mauro Cid diante da revelação feita pelo advogado dele de que ele pediu baixa do Exército diante da avalanche de coisas que ele viveu aí nesse julgamento. Conta um pouco pra gente esse bastidor e como é que foi essa reação. Pois é, Vera, o Cid, assim que houve essa revelação da defesa dele, ele passou a ser procurado por uma série de aliados, inclusive do Exército, que foram pegos ali de surpresa pela fala do advogado dele, de que ele pediu essa antecipação da aposentadoria. Os militares da reserva, os militares da ativa, eles precisam ter em média 31 anos, ou no mínimo, né, 31 anos de serviço, e o Cid tem 29 anos e 6 meses. Então, ele está antecipando esse pedido. Para os aliados, o Cid disse que foi pego de surpresa também, que não sabia que a defesa dele ia fazer essa comunicação, e ele reconheceu que o que fez ele tomar a decisão, Vera, foi que
ele se deu conta de que não vai conseguir prosperar na sua carreira no Exército e que precisa construir uma alternativa no mundo civil, digamos, ou seja, fora dos quartéis. Isso o Cid acreditando que o acordo de delação dele vai ser validado, que ele não vai ter uma pena maior, né, de 2 anos do que foi acordado ali na sua tratativa e que poderá ficar livre e tentar ter uma atuação, então, como o civil, né? Ele disse também que achava que iria morrer no Exército, então mostrou ali que está abalado com essa decisão, mas também que não tinha muito outro caminho. Inclusive, eu falei com integrantes da cúpula militar, Vera, que me falaram que consideram que finalmente caiu a ficha do Cid de que não tem mais espaço para ele no Exército e que ele enterrou a carreira dele das Forças Armadas com a atuação que ele teve como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Existe a leitura de que o Cid atendeu agora apelos que já tinham sido feitos pela cúpula militar para ele antecipar a aposentadoria, porque o julgamento está no final. Antes o Cid acreditava que a farda de alguma maneira poderia protegê-lo, viu que isso não aconteceu e agora pede essa antecipação da aposentadoria. O que esses integrantes da cúpula militar também relataram é que ainda existe um tempo para fazer essa análise, né? Dado como certo que vai ter a aceitação do pedido do Cid, mas esses pedidos costumam ser analisados só no início de cada ano. Então, provavelmente, o gabinete do general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, deve dar essa decisão no início de 2026. Vera. Ô Bela, antes da gente encerrar, queria te perguntar sobre como o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou esse primeiro dia de julgamento. Sei que você conversou com alguns familiares dele, né? Pois eu conversei sim, Carol, e o clima era de velório, principalmente durante a manhã na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando começou o julgamento. Ele estava com os filhos, o Carlos, o vereador Carlos Bolsonaro e o também vereador Jair Renan, e eles que ficaram dando notícias ali para os aliados do ex-presidente que está preso, né? Ele está em prisão domiciliar. Então, antes a Michele Bolsonaro também fez uma espécie de lanche ali para o Bolsonaro, para eles poderem acompanhar o julgamento, mas ela foi para a sede do PL, onde viu a maior parte do julgamento. Eu até tinha a informação de que o Valdemar Costa Neto teria acompanhado parte do julgamento, mas falei com ele, ele falou que fez questão de não ligar a televisão para não ver o julgamento, então foi isso, o Bolsonaro estava ali num clima melancólico, segundo um de seus filhos, ele estava péssimo, essa foi a palavra usada por um deles, para descrever o estado de ânimo do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã do primeiro dia do julgamento da trama golpista, Carol. Tá certo. Bela, obrigada pela participação, boa noite para você, até mais. Beijo, Obrigada Bela. a vocês e até Tchau, a próxima, até quinta. Tchauzinho. Até.